Não, e não tem jeito, né? Ou principalmente esses pacientes mais graves que se furtam das atividades, que perdem muita massa muscular, isso é um estado de inflamação intenso, né? Ele pode estar lá com inflamação crônica de baixo grau, mas é uma baita inflamação crônica de baixo grau, né? E o transplante vai proporcionar para ele a capacidade de cuidar dessa inflamação, reverter. Só que se ele não fizer atividade física, ele vai continuar com baixa massa muscular, que vai gerar inflamação, e isso vai estragar a parte que ficou boa, a longo prazo, né? Então... Vocês da cardio gostam de ciclo, né? Cara, mas pior que não tem por onde fugir disso. Porque você tem que quebrar. Aí ele quebrou o ciclo colocando um coração bom que vai aguentar o baque agora. Então agora o nosso trabalho é ganhar o periférico para ganhar massa muscular, agora fazer o contrário, em vez de ficar ali, porque ele já está imunossuprimido. Então o músculo vai ter que ser o órgão que vai fazer o contrário, que vai gerar um bom sistema imunológico. Que ele vai falar que é IL-6 da fibra muscular. Mas é isso. Física, anti-inflamatório, não pró-inflamatório. Eu adoro quando ele entra nessas. É muito bom isso, cara. E não tem como fugir. A gente falou disso com a Anki, falando de câncer, que vai ao ar daqui 2 semanas, inclusive. Você falou com o Marcelo, com a Mato na feira. A gente falou com isso lá na feira. E não tem como escapar, cara. O músculo é o que salva a vida, velho. Músculo é vida. Porque é exatamente isso. Com o ganho muscular, tu consegue homogeneizar todo o sistema, cara. Isso, se ninguém entender isso, aí vem a pergunta lá. Exercício aeróbico ou resistido, né? Se eu tiver que escolher, eu faço resistido o resto da vida. Então, assim, é muita questão, é muita loucura isso, porque se você não homogeneizar todo o sistema, você vai perder. E aí, acredito eu, e isso é uma suposição minha, que já vem trabalhando com essa questão de transplante, é que a durabilidade de 10 anos do transplante, eu acho que se a gente fizer um levantamento, quem fazia atividade física e quem não fazia, a maior parte não faz. Mas é uma perspectiva de uma cultura conservadora, como a gente estava falando. Exato. Então, beleza. 10 anos é muito. E se com um programa de reabilitação a gente conseguir ampliar isso? É um desfecho incrível, cara. É muito... E chega a ser louco o negócio. Porque, assim, a gente tem uma cultura que a gente vende pro doente, quando ele está na fila de transplante, que é assim. Primeira coisa que a assistente social ou a enfermeira chega para o paciente e fala assim, tá, quem vai ser o seu cuidador? Peraí, mano, eu vou fazer transplante, eu vou precisar de cuidador. Cuidador que eu sei é aquele que troca minha fralda, que faz essas coisas. Como é que vai ser isso? Eu vou ser inválido depois do transplante? Aí, depois que você vai entender que esse cuidador que a enfermeira, assistente social está falando, é aquela pessoa que vai atrás das suas medicações, é aquela pessoa que vai atrás das consultas e não sei o quê. Então, por que não muda esse termo? Né? Já é pelo termo que a gente fala, pela nomenclatura. Sim. Coloca padrinho. Quem vai ser seu padrinho do transplante? Mais bonito, né? Muda tudo. E isso foi ideia não minha, de uma paciente minha, entendeu? Ela chegou para mim e falou, ela deu esse feedback e falou, por que não fala que é padrinho? Muda tudo. É mais legal, né? Não é? No tratamento oncológico, hoje tem basicamente uma enfermeira que faz isso, que é a navegadora. Uhum. Pô, ela cuida dessas coisas pro paciente. O paciente tem que se preocupar com isso, né? Ela faz... não gosto de navegador, não. Né? Me lembra o barqueiro. Não, mas é legal não gosto dessa coisa. Que você desonera mais alguém da família de ter que participar do processo, porque não é fácil alguém participar do processo. É mais alguém deixando a vida de lado para participar daquilo. Sim. E não que seja ruim deixar minha vida de lado para cuidar de alguém que eu gosto, mas, pô, é difícil as pessoas terem condições... A gente falou muito sobre isso com a Mônica, no assunto da Geronto, lembra? É difícil alguém deixar a vida dela, porque às vezes ela é o sustento da casa, pô. Eu não posso parar de trabalhar. Não é que eu não quero, eu não posso, né? Então... Sabe quem tá falando muito disso ultimamente? O secretário da Saúde do Idoso, pô, que é fisioterapeuta. O secretário nacional da Saúde do Idoso é fisioterapeuta. Pô, E ele tá entrando muito nesse aspecto sobre ter uma pessoa da família direcionada e aí no cuidado, diferente do que a gente tá falando ali, mas são assuntos interessantes a gente comentar. Então. Mas sabe uma coisa que me puxa aqui de interessante? 10 anos sobrevida, vamos aumentar a sobrevida. Quando a gente pensa em sobrevida, a gente pensa em viver mais. Só que o lance que você está trazendo aqui é diferente. A gente está falando que o indivíduo vai sobreviver de uma forma produtiva. Exato. Então, assim, para a operadora de saúde vai ser um custo. Não, muito pelo contrário. O custo seria, num curto espaço, se esse paciente não tivesse a qualidade. Então, 10 anos de uma vida sem uma implementação de um programa de reabilitação para uma cultura conservadora. Ou a reabilitação sem carga, aquela coisa subterapêutica, né? O gasto
que a operadora de saúde teria com esse paciente seria muito maior do que você implementar um programa direcionado, transformar esse paciente num paciente produtivo, que tem um VO2 maior do que da equipe inteira do laboratório, que vai fazer triatlo, como lá... Foi na França que você falou? Na Inglaterra? Na Inglaterra. Porra, vai voltar a trabalhar, vai voltar... Cara, é todo uma redução de custo, que é uma coisa que a gente tem que voltar a falar sempre, e é um problema que a fisioterapia não discute isso, que faz todo sentido, cara. Então, o investimento nisso, ele não é caro. Cara, não chega nem, sei lá, 5% do gasto de uma operadora. Se é operadora, porque eu te falo isso porque eu participei num projeto de criação de centro de reabilitação. E até de uma operadora de saúde muito grande aqui em São Paulo. Então, assim, o gasto não é muito. O retorno que você traz para o paciente é muito alto. E isso em relação à reincidência de reinternações. Para ter uma ideia, eu vou te dar só uma ideia aqui rapidinho. Quando o cara faz o trabalho, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a reabilitação, mas tem a ver com plano educacional. Que é tipo assim, o doente ele é encaminhado, ele fez uma cirurgia cardíaca, ele foi encaminhado para a reabilitação. No processo da reabilitação, ele começa a entender que ele tem que fazer exercício, mas o autocuidado. Ele consegue ver qual a qualidade da esternotomia dele. Ele consegue ver que ele não pode ir no banheiro e passar a mão enquanto a ferida está aberta. Ele consegue ver que, principalmente o sexo masculino, tem que usar uma cueca para quando for no banheiro urinar, para que a urina não respingue na safenectomia. E esse processo ele vai aprendendo na reabilitação. Até os níveis de infecção de ferida operatória é diminuído. E não tem nada a ver com a reabilitação. Foda, né? É muito louco, cara. Muito louco. E assim, como é que ninguém investe nesse nicho? Como é que os hospitais hoje, eles não conseguem subsidiar a reabilitação? Porque tu faz, cara, assim, uma sessão de reabilitação em hospitais nível A deve estar em torno de R$160 a sessão, certo? Essa sessão de R$160, o cara, se ele subsidiar aquilo ali, uma tomografia que ele faz, ele já pagou 10, mais de 10 sessões. Ou ele já pagou o tratamento da reabilitação inteira do doente. Se o cara internar uma vez... Já era. Você entendeu? O processo inteiro da reab. Então, assim, é o processo inteiro da reab. E aí, o que tu consegue fazer? Tu faz um giro de leito, tu consegue mostrar que os teus doentes tem um bom desfecho das cirurgias cardíacas, entendeu? E qual é o segredo? Reabilitação. Porque o médico é o mesmo. As medicações são as mesmas, porque eles fazem todas as medicações pelo guidelines e tudo deles lá. O que muda? É o processo de reabilitação. Na operadora a gente entra nesse assunto e no público, cara, você tem maior disponibilidade de leito pela rotatividade, menor taxa de reinternação. Segundo, você torna uma população mais produtiva, mais economicamente ativa, pô. Claro. Então, para o serviço público, tudo isso também, para o Estado como um todo, tudo isso vale mais a pena. São coisas assim que são reais, são palpáveis, mas que como a própria especialidade ainda é pequena, isso não reverbera. Exatamente. Né?